Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje? Concessionária de energia elétrica volta a ser pauta na Câmara de Macaé. É muito desgastante para nós vereadores vir aqui nessa casa, tantas coisas importantes, não que isso não seja importante, mas coisas que a gente não discutiu aqui nessa casa, a gente voltar aqui nessa casa, vereador Cezinha, e falar novamente da Enel. Essa escola situada ali na Aroeira, as crianças estão estudando no calor, presidente em exercício Luciano Diniz, porque a Enel, desde o período que a vereadora Leandra, então no período secretária, tinha feito o pedido, a solicitação de mais um padrão para lá, vereador Cezinha, e até hoje a Enel não colocou um novo padrão. Vereadora cobra andamentos nos processos de cirurgias bariátricas. Hoje eu fiz um requerimento que veio para ser lido nessa casa, onde a minha preocupação, como eu sempre tenho reforçado aqui, é a promoção e prevenção de saúde. E a questão da obesidade, ela já é reconhecida como uma causa, um problema de saúde pública, e a gente precisa falar sobre isso. Vereadora solicita esclarecimentos sobre a evasão escolar feminina. A cada dia vem crescendo mais, a gente sabe, eu fui conselheira tutelar, e desde lá de trás e até hoje, a gente sabe essa situação tão importante. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. E mais uma vez a empresa Enel volta a ser pauta aqui na sessão. O vereador Denis Madureira fez um requerimento solicitando um posicionamento da empresa sobre os problemas recorrentes que afetam o município, incluindo a situação de 2 escolas que ainda não conseguem utilizar os aparelhos de ar-condicionado devido à falta de soluções práticas por parte da concessionária. Presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, público presente, público que nos assiste pelas mídias sociais. É muito desgastante para nós vereadores vir aqui nessa casa, tantas coisas importantes, não que isso não seja importante, mas coisas que a gente não discutiu aqui nessa casa, a gente voltar aqui nessa casa, vereador Cezinha, e falar novamente da Enel. Essa escola situada ali na Aroeira, as crianças estão estudando no calor, presidente em exercício Luciano Diniz, porque a Enel, desde o período que a vereadora Leandra, então no período secretária, tinha feito o pedido, a solicitação de mais um padrão para lá, vereador Cezinha, e até hoje a Enel não colocou um novo padrão. E hoje as crianças, vereador Tico, estão estudando no calor. Aí o poder público, né, o governo, vai lá, instala os ar-condicionado, reforma a escola, deixa dentro do que se pede. E, novamente, a Enel faz um péssimo trabalho no nosso município e deixa as escolas nessa situação. Então, eu queria pedir encarecidamente que a mesa diretora, que o governo, que faça alguma coisa, que cobre mais, que eu não sei mais nem o que possa ser feito, porque fica até desgastante para a gente, todo dia a gente tem que vir aqui. Ontem o vereador Ronde falou algo também voltado, relacionado à Enel. O vereador Cezinha sempre vem falando aqui, cobrando, foi em Brasília cobrar a Enel. Então acho que a gente acho que não tem nem outro caminho. Qual o caminho agora que a gente pode tomar? Porque são crianças, elas não têm escolha, é uma escola pública. Então não adianta o poder público entrar, reformar, deixar tudo pronto e a Enel fazer o que está fazendo. Então a gente fez esse requerimento para tentar, porque trouxemos a Enel aqui, vieram aqui, não falaram nada com nada, não explicaram nada e simplesmente foram embora. Então, fiz esse requerimento aí, conversei até com a vereadora Leandra ali para saber se realmente tinha feito esse pedido, ela falou que foi feito. Acredito que tenha outras escolas, vereadora Leandra, que também estão vivendo essa mesma situação. A discussão recebeu amplo apoio dos outros parlamentares, como os vereadores Amaro Luiz, Luciano Diniz, Tico Jardim e a vereadora Leandra Lopes.
Realmente, assim, não é cabível ficar toda semana discutindo o Enel, né, Cezinha? Já trouxe eles aqui, esclarecer mesmo, ninguém esclareceu nada, é só promessa. A gente tem aí inúmeras escolas que não têm luz, que tem a questão da carga elétrica que não aumenta, é padrão de energia que muda, mas nada se faz. Eu acredito assim, que essa casa precisa ter aí algumas medidas mais enérgicas com a Enel, porque realmente está faltando, na verdade, providências, sabe, Cezinha? Eu vou falando assim com você, porque você fez o convite à Enel, eles vieram aqui. Parabenizar ela não tem como mais, porque eu estou falando isso há 2 anos atrás, que foi botado padrão de energia nas escolas, Tico. E você sabe o quanto a gente foi trabalhando para botar energia na escola, trocar padrão, botar ar-condicionado, e toda semana tem o mesmo problema. Cadê a Enel que não coloca? Cadê a Enel que não faz a ligação? E essa escola, que aqui quero deixar meu abraço à Flávia, que é diretora ali do Eleia, na subida ali a escola ali na região dela toda, na Aroeira, todas duas, uma escola em frente à outra, tem o mesmo problema de energia e padrão elétrico. Ou seja, a gente está aqui, nessa casa, mais um dia, discutindo uma Enel que não faz. Assim também... E a gente sabe o quanto tem sido uma escola de educação infantil com sala de aula faltando energia. Toda semana a gente está aqui com uma pauta, mais uma para a Enel. Então, Cezinha, meus colegas aqui da casa que sempre chamam a Enel, eu estou falando por Cezinha porque você trouxe a Enel recente, pediu esclarecimento, mas nada esclarece porque nunca resolve também. Então, acredito que essa casa precisa tomar aí algumas medidas mais cabíveis para que a gente tenha a solução realmente na nossa cidade. Obrigada, presidente. Eu ouvi. Vai ter que fazer estudo técnico para botar ar-condicionado. Não. As escolas, quando for construído, deveria já estar com todos os preparos para receber ar-condicionado. Agora, quantas escolas nós fomos inaugurar, Leandra, no passado, por terminar a escola faltando portas, inclusive as fiações das escolas que foram construídas no passado, que deveriam estar apta a receber uma carga. Ninguém vai construir um hospital sem fazer o estudo técnico da carga elétrica. Ninguém vai construir uma escola sem fazer o estudo técnico para inaugurar com a carga elétrica que vai ter ali, que vai ter ar-condicionado, geladeira, vai ter as luminárias. Aí eu tiro a culpa da Enel. Agora eu vou botar a culpa na Enel. Porque as escolas que até então estavam sem o estudo da carga elétrica, que as bitolas dos fios não era compatível com os equipamentos que ali ia ser usado, a Enel falou assim, eu não posso botar aí porque vai estourar tudo lá dentro. Não foi feito o padrão. Mas quem deveria ter feito o padrão era o município, gente. Era o município que tinha que deixar a escola prontinha aqui, está aqui, está inaugurada, prontinha para receber aqui a ligação. Se não ligou, foi o município que pecou. Agora quem está pecando é a Enel. Porque as escolas estão sendo reformuladas, a parte elétrica, com o estudo técnico, como a Helena mesmo falou, tem várias escolas que já estão preparadas para receber a ligação da energia, e a Enel agora a Enel não tem mais desculpa. Que em vez de desculpa nas escolas que ainda falta ser adequada, mas as escolas que estão adequadas, prontas para receber essa energia, tem que ter um caminho. Nem que seja judicial, mas tem que ter um caminho. Claro. Parte. Fique à vontade. Amaro, obrigado. Mais uma vez, eu quero aqui me colocar à disposição, tá? Os colégios que o vereador Denis aqui apresentou, tá? Se o senhor puder, tá? Manda para a gente o protocolo, que a gente vai fazer o esforço quase que impossível, tá? Para que a gente cobre a Enel todos os dias. Eu concordo com o senhor, vereador Amaro, tá? Que hoje, se tem realmente o protocolo, né, e a vereadora Leandra, como presidente da comissão, pode nos ajudar muito em relação a isso, porque hoje a gente, acredito que hoje a gente tem um diálogo com a Secretaria de Educação, que a gente tinha também na época com a vereadora Leandra. Mas na gestão do Roberto a gente não tinha diálogo, né, a gente não conseguia, não é? Então, eu acho que agora a gente vai avançar e, mais uma vez, gostaria de me colocar à disposição para que a gente possa ajudar as crianças do município de Macaé. Com a parte? Pois não? Obrigada, Amaro. Então, só para poder também corrigindo até essa questão que você trouxe, da questão de todas as unidades escolares.
Como acontece, hoje no município deve ter cerca de 23 imóveis alugados ainda, que são unidades escolares. Inclusive, tem uma no Lagomar que tem problema de rede elétrica e é um imóvel alugado. Eu acho que essa era uma das conduções que se tinha na educação, que era acabar com os imóveis alugados. Porque o município precisa ter prédio próprio para construir escola, para a escola ser efetivamente do município, não ter mais que pagar aluguel. E dentro dessas unidades, que são casas ou espaços que viraram escola, até pelo crescimento e a construção dos bairros, não se pode botar padrão de energia, porque era um custo do município por um imóvel alocado. E aí essa era uma grande discussão com a Secretaria de Obra. Luciano contribuiu muito com isso. Numa ocasião, eu ainda estava secretária. Por quê? Porque você não pode construir um padrão de energia e aumento de energia porque o imóvel era alugado. Tá, mas está utilizando. É uma escola. E por que a gente não pode colocar a benfeitoria ou imóvel que não pertence ao município? E essa era uma grande discussão que quase poucas pessoas sabem que realmente acontece. Hoje, no município, tem cerca de 23 imóveis alugados. Acredito que isso fazia parte de um programa e um projeto da educação de acabar com todos os imóveis. Por isso, tantas construções de escola que estão sendo feitas. E as novas construções, elas, além da acessibilidade, todas elas com carga elétrica suficiente para poder ligar ar-condicionados, assim como tem uma escola nova sendo construída lá no Lagomar. E é muito bom quando a gente tem esse espaço para fazer esclarecimentos, até para uma população entender que, dentro da administração pública, alguns momentos a gente não pode se fazer porque existe um impedimento legal. Assim como botar padrão de energia no imóvel alugado, que era o que a obra sempre passava para a secretaria dizendo que não poderia fazer. Então, ainda se tem escolas que não se podem receber padrão de energia em função da locação, mas existe uma necessidade do município colocar, porque também ninguém pode ficar no calor porque está alocado o imóvel e a culpa não são daquelas crianças. Então, essa era uma grande discussão que eu sempre levei dentro da educação em função disso. Obrigada. Então, para finalizar, senhor presidente, eu queria parabenizar o Elbert e até a Leandra, que brigou muito também, essa casa brigou muito. Né? Porque o meu primeiro mandato em 2012, eu briguei tanto aqui com o Guto, brigamos tanto, o meu grande amigo Guto, vereador, muito ativo também, mas a gente brigou, a gente degladiou bastante aqui dentro, em defesa das escolas, né? Porque não dá para falar em educação com escola em ruína. Não se fala em educação com escolas com problema de luz, enfim. E eu vejo que o Elbert está se empenhando nesse caso. Tá? Então, parabéns ao Elbert aí, que numa reunião que eu tive com ele falou: Amaro, nós vamos tentar fazer todas as escolas aí nesse mandato a ficarem aptas a ficar com as energias regularizadas para poder botar os devidos equipamentos, porque as crianças sofrem dentro de uma estufa. Né? Então, fica aqui a nossa colaboração. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, exercício Luciano, vereadores presentes, público presente, bom dia a todos. Vereador Denis, parabéns pelo requerimento. A gente, particularmente, eu vivo isso aqui desde quando eu entrei, falando de Enio aqui. Isso aí não vai acabar. Quem dera que a sua palavra que o senhor mencionou aqui acontecesse, que ela sumisse daqui, mas, infelizmente, a gente não tem esse poder. Mas, dentro de todas essas discussões, né, eu já falei com o líder Cezinha, e a melhor coisa que a gente vai fazer é voltar com a frente parlamentar que a gente tinha aqui nessa casa, né, que é a frente parlamentar em defesa de melhoria dos serviços de distribuição de energia elétrica no município de Macaé. E eu vou protocolar hoje, e a gente, quando trazer aqui em discussão, a gente monta essa frente parlamentar e a gente volta com as nossas cobranças. Se for preciso a Brasília, a gente vai. Se for preciso no Rio, a gente vai. E não importa aonde for. Mas o importante é que a gente trazer a solução para os nossos munícipes aqui de Macaé. Discutir Enio aqui é isso. Então, trago essa proposta aqui para os vereadores, a gente montar e a gente acatar pela presidência, pela mesa diretora, a gente protocolando aí. Obrigado. Vereador Denis, parabenizar o senhor pelo seu requerimento, né? Dizer assim que quando a gente, enquanto mandatário, a gente se envolve com algum assunto, né? E a gente realmente deseja resolver. Eu me lembro que a gente conversou no início desse mandato, eu falei assim, meu mandato a gente pega poucos assuntos, mas a gente tenta entregar uma resposta. E esse assunto especificamente, eu tenho aqui ao lado a vereadora Leandra, que foi a secretária de Educação, né, foi a gestora aí de 45 mil alunos, né, ainda também se relacionou sobre esse contrato que falava justamente isso que ela colocou.
Tinha um contrato que foi feito na gestão dela, né, diga-se de passagem, junto com a Secretaria de Obras, né, os engenheiros elétricos estavam a engenheira elétrica, a única engenheira elétrica da prefeitura, eu sou engenheiro elétrico, inclusive, estava na Secretaria de Obras, e a Leandra, por eu estar na liderança, pediu esse alinhamento. Então, assim, esse contrato foi executado, ele avançou, né, Leandra? Muitas escolas ficaram com o padrão preparado, mas, infelizmente, né, a Enel não fez a parte dela. Né? Então, a Enel, né, a gente tem que aqui lembrar, historicamente, que ela é uma empresa privada. Né? Ela não é uma estatal mais, né? Ela já foi uma estatal. E o que falta em Macaé? Por que a gente está tendo assim, um crescimento abrupto na cidade e aumento de carga não acompanhou esse crescimento abrupto? Né? A gente está porque ela não investiu. É igual a SEDAI, não tem a mesma coisa. Se não tiver investimento, lá vai faltar água na região, vai faltar luz na região serrana. Se não tiver investimento, a bomba da SEDAI, que fica na localidade Severina, vai desligar. Olha só, a falta de luz, às vezes baixa tensão, baixa, Tico, às vezes 40% a bomba não suporta, ela queima. E é uma bomba de milhões de reais, nós estamos falando. Então, assim, a Enel, ela tem que fazer o dever de casa dela, que é o quê? Investimento financeiro, aumento de carga, para que ela consiga suprir essa nova demanda de Macaé. Então, assim, o requerimento de duas escolas de Vossa Excelência, ele trouxe luz ao nosso problema estrutural, que é uma questão de falta de investimento. E como é que a gente cobra? Da forma que o vereador Tico muito bem colocou. O problema não está nos gestores daqui. São pessoas que nos atendem. Então, um grupo de WhatsApp, a gente passa aqui reclamação, poda quando atinge na cerca. O problema não está nos gestores daqui. O problema está que a empresa tem que colocar o capital dela aqui, o investimento dela aqui, já que ela arrecada aqui. E é a frente parlamentar que consegue levar os deputados federais na Agência Nacional de Eletrificação. Eu, de antemão, já faço a defesa da instauração da frente, né, e me coloco, inclusive, agora que eu não estou mais na liderança, estou na vice-liderança, estou um pouco mais folgado, para estar participando dessa frente junto com o senhor também. O vereador Ricardo Salgado propôs a criação da política pública municipal de orientação, apoio e atendimento ao cuidador familiar não remunerado, da pessoa em situação de dependência. A proposta inclui programas de capacitação e assistência, além de discutir possibilidades de suporte financeiro, buscando valorizar e amparar esses indivíduos que desempenham um papel crucial na sociedade. Presidente, não vou precisar de 10 minutos não, já falei na primeira discussão, na hora da apresentação, perdão. Volto com esse assunto porque eu tive realmente um movimento nas redes sociais me perguntando um pouco mais sobre esse assunto. E eu realmente uso muito as redes sociais e tem muita coisa que é ruim, mas tem muita coisa que é muito boa. E se tratando desse cuidador familiar, eu estou falando realmente com aquele familiar que abriu mão da sua vida profissional, que abriu mão da sua vida financeira para cuidar de um avô, para cuidar de uma mãe, para cuidar de um filho. Esse profissional, esse ator, esse ser humano, ele literalmente vive pelo outro. E quando esse outro, infelizmente, vem a óbito, porque é assim, o cuidador familiar vai até onde Deus quer, esse cara tem muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E, obviamente, a gente não tem que dar o peixe, tem que dar a vara. E eu entendo que o poder público tem por obrigação assistir essas pessoas, que seja por 2 anos, que é o que está previsto na PL, mas dar abertura, facilidade aos programas de governo, como capacitação profissional, abertura numa entrada, onde ele pode entrar num contrato, onde ele pode fazer uma reciclagem, para fazer o que ele já fazia de graça, recebendo isso e conseguindo ter uma profissão de uma coisa que ele já mostrou no dia a dia, que tem capacidade técnica para fazer isso, porque ele tem de frente o amor pelo próximo. Então eu peço mais uma vez o carinho da casa, porque esse projeto ele não fala
de poucas pessoas. Ele fala, talvez, de um familiar da nossa casa. Ele fala de um filho que no futuro, Deus queira que nenhum de nós passamos por isso, que possa cuidar da gente. E esse filho pode se abdicar da vida dele pelas nossas. A vereadora Leomar Queiroz apresentou um requerimento abordando temas de extrema relevância: a evasão escolar feminina e a violência contra a mulher. Problemas que vêm crescendo significativamente em todo o país. O requerimento recebeu apoio do vereador Amaro Luiz, que reforçou a importância da iniciativa, e da vereadora doutora Maiara Rezende, que destacou as inúmeras adversidades enfrentadas por mulheres em suas rotinas. A vereadora Leandra Lopes também contribuiu com a discussão, reforçando a necessidade de ações mais concretas para mitigar esses problemas. A cada dia vem crescendo mais, a gente sabe. Eu fui conselheira tutelar e desde lá de trás e até hoje a gente sabe essa situação tão importante e tão preocupante. Normalmente as mães precisam trabalhar, os pais, e acabam deixando os filhos menores com as meninas, e aí ela acaba tendo aquela responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos e acaba abandonando a escola. A nível de conhecimento, para a gente aplicar em cima disso políticas públicas efetivas para que essa evasão escolar diminua, que é tão importante, né? Senhor presidente, não poderia me furtar, né, de me manifestar na defesa contra o sexo feminino, né? Digo para você, Leomar, sozinha, essa casa nunca deixou as mulheres, graças a Deus. Desde 2012 a gente vem trabalhando aqui nessa casa, vou falar do meu mandato. Essa casa sempre brigou pelo bem-estar, né, e pela preservação da integridade física, psicológica das mulheres. E até fez com que eu me motivasse a criar uma das melhores leis, que hoje é até de lei federal, que é o Mulheres Livres, que nasceu nessa casa e dentro do meu gabinete. Então, pode ter certeza que sozinho vocês dessa casa não vão deixar de estar. Tá? Nós vamos ficar sempre com vocês e apoiando o que for de melhor. Agora, a gente sabe que o excesso da lei, né, eu sempre falo aqui o seguinte: as mulheres vêm brigando muito pela sua liberdade, mas tenho certeza, Leomar, que tem muitos homens a favor de vocês que facilitaram muito que vocês tivessem essa liberdade. Isso aí eu tenho certeza, porque eu fundei essa casa, brigou bastante, né? Eu só digo o seguinte, que as mulheres bateram na porta, bateram, a porta se abriu, não continuo batendo mais nela, não, entra e ganha o mundo que vocês já ganharam, a liberdade que vocês já tiveram, e aí vocês ganharam o espaço de vocês aqui, ó, 4 mulheres, provando isso no nosso município. Jamais na história o Macaé teve 4 mulheres brigando, participando ferrenhamente da situação de modo erga omnes, não só na parte peculiar direcionada à mulher, em todo o sentido. Então, parabéns, Leomar, pelo seu requerimento. Pode contar com a gente, nós não vamos abandonar nunca vocês. Que bom que hoje somos 4, mas a gente vem lutando muito, Amaro, porque não é fácil estar aqui. Não foi fácil chegar aqui, né, Leandra? Tínhamos, na última, só uma mulher. Hoje, ainda somos 4. Essa luta, essa batalha, é porque ainda é desigual. A gente ainda precisa falar mais alto. A gente precisa ainda se impor mais para ter nossos espaços. A gente não consegue apenas por mérito próprio. Nós somos testadas a todo momento. Nós somos descredibilizadas a todo momento, não é mesmo? E essa luta, essa batalha, não é porque a gente conquistou essa liberdade, é porque a gente busca pela igualdade dos direitos da mulher. E hoje estamos aqui lutando, sim, contra a violência à mulher, porque, como bem disse Leomar, esses números têm aumentado. Então, todo esse cenário é velado, mas hoje a gente está aqui para representar e sermos a voz dessas mulheres. Eu fico muito feliz de hoje fazer parte da história, desse marco da cidade. Mas a gente entende, enquanto 4 representantes aqui nessa casa, que mesmo sendo a maioria votante, onde mais de 90 mil mulheres foram às urnas aqui na nossa cidade, mas ainda somos minoria aqui. Somos minoria também em todos os ambientes de trabalho, não só na Câmara Legislativa. Somos minoria também nas questões salariais. Tudo ainda é desigual. Avançamos muito, conseguimos muito, mas porque a gente se impõe.
porque a gente briga, porque é uma luta. O caminho ainda não é natural para a gente, mas não tem problema, a gente está aqui para desbravar isso, para lutar pela nossa causa, para representar as mulheres e proteger, acolher, tornar esse caminho um pouco mais leve para as outras mulheres que virão ocupar esses lugares. Obrigada. A vereadora doutora Maiara Rezende apresentou um requerimento solicitando esclarecimentos sobre o funcionamento do processo de cirurgias bariátricas em Macaé. Hoje eu fiz um requerimento que veio para ser lido nessa casa, onde a minha preocupação, como eu sempre tenho reforçado aqui, é a promoção e prevenção de saúde. E a questão da obesidade, ela já é reconhecida como uma causa, um problema de saúde pública, e a gente precisa falar sobre isso. Claro, a gente precisa entender os mecanismos para que esse paciente não chegue a uma obesidade, mas a gente sabe que são inúmeros fatores que levam o paciente a entrar no quadro de obesidade ou obesidade mórbida. Então, por isso, eu solicitei hoje, por via de requerimento, um esclarecimento de como está sendo a regulação e qual o planejamento de início das cirurgias bariátricas no município de Macaé. A gente precisa entender como isso será feito e a gente precisa também que se inicie esse programa aqui na cidade. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos da nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe e até semana que vem.